Esse podcast é uma realização do Programa de Pesquisa e Enriquecimento Curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. O tema de hoje é Perspectivas e Desafios do Comércio Exterior no Espírito Santo. O tema de hoje é Como transformar ideias em oportunidades de negócios. Elimar Trindade, diretor vice-presidente do Sindiex. Obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao podcast Insight Negócios e Oportunidades. Ô Nelson, eu que queria agradecer a oportunidade. O Sindiex, que é uma entidade já há mais de 40... Olá, Nelson, eu que queria agradecer mesmo a oportunidade, tá bom? O convite feito ao Sindiex para a gente vir estar aqui, bater um papo aqui a respeito do Comex no Estado, a importância do Comex para o Estado do Espírito Santo. O Sindiex, que é um sindicato fundado há mais de 30 anos, certo? Por 40 empresários da época que tinham essa visão de fortalecer o comércio exterior no Estado do Espírito Santo, né? E uma coisa que é bem feita, uma coisa que é bem fundada, ela está aí hoje a perdurar aí por esse tempo todo. Para a gente poder falar da importância do Sindiex, falar da importância do comércio exterior, né, no Estado do Espírito Santo, isso traz para a gente uma felicidade muito grande. Nós temos aí um Estado que ele vive o comércio exterior, um Estado que tem no seu sangue, tem a sua pulsação diária, esse tipo de atividade e tão importante que é para o Estado. Elimar, o Sindiex é Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo, né? Correto. É um sindicato onde, como já falado há 30 anos atrás, 40 empresários se reuniram, fizeram esse sindicato. É o sindicato mais importante e mais consolidado do país no segmento de comércio exterior, de Comex, tá? A gente atende às empresas, né, e aos empresários e aos seus interesses dentro do Estado do Espírito Santo. Hoje tem quantos associados? Hoje nós estamos na faixa de 80 associados. Sim. São os maiores, são os principais empresas que trabalham nesse ramo de mercado, né? Dentro do Sindiex, né, hoje a gente tem aí as principais empresas que operam no mercado exterior, de comércio exterior, do Comex, né? Você vai pegar o exemplo da Vale, da ArcelorMittal, Garoto, a Wine, a Evino, que são empresas voltadas na área do comércio de bebidas, né, de vinhos, a Autoglass. Então são empresas que têm o comércio próprio de suas mercadorias, transacionam a parte do Comex próprio e são nossos afiliados. Bem como a Sertrade, Incisa, Arrasar, Comex Sports, Timbra, Exim, que são as maiores trades do país. Então a gente tem lá nos nossos associados hoje, são as maiores trades do país e as maiores empresas do nosso estado que fazem parte do nosso sindicato e a gente está ali para defender os interesses dessas empresas. Elimar, vamos falar um pouquinho sobre comércio exterior agora, mas como é que você define um resumo o contexto atual do comércio exterior no Brasil e no Espírito Santo? Olha, o contexto do comércio exterior no país não tem como não ser crescente, né? Em nível nacional, você pega o agronegócio, que é um negócio que vem crescendo a cada ano. Você tem também, isso são as exportações, com relação às importações, a cada vez mais a capacidade que nós temos de consumir máquinas, equipamentos e produtos de uma forma em geral. Quando a gente traduz isso para o Estado do Espírito Santo, a gente começa a entender por que dessa importância do Comex dentro do Estado do Espírito Santo. Para se ter ideia, se nós juntarmos a importação e a exportação, isso representa 55% do PIB do Espírito Santo. Então, o comércio internacional, a importação e a exportação juntos, eles representam 55% do PIB do Espírito Santo. E essa mesma avaliação, o Comex
para o PIB nacional, ou seja, o Comex nacional, né? As importações e as exportações que acontecem no país representam 31% do PIB nacional. Então, dentro do mercado nacional, nós temos um segmento que tem 31% de representatividade. Este mesmo segmento, dentro do Estado do Espírito Santo, tem 55% de representatividade do PIB. Então, demonstra o quão forte é o comércio do Comex dentro do Estado do Espírito Santo. Você tem uma noção de quantos empregos são gerados nesses 55% de PIB? Sim. Então, Nelson, quando a gente fala um pouco de Comex, nós temos uma lateralidade, nós temos uma periferia muito grande, né? Porque o ato de você apenas importar ou exportar, ele tem uma abrangência muito grande. Você tem o ato de ter que transportar essas mercadorias, você tem que ter que exportar essas mercadorias. Então, e tudo isso é dentro de uma periferia dessa atividade de comércio internacional que acontece, você tem um mercado imenso. Então, se a gente for parar para analisar as armazenagens, os transportes e até direta e indiretamente todas as atividades ligadas ao Comex, não consigo, acho que, mensurar hoje o tamanho disso daí. Até mesmo porque é um estudo que está sendo levantado agora, recente, eu posso mandar para vocês depois qual é o tamanho dessa dimensão em números de emprego, porque hoje nós temos aqui, dentro dessas atividades, os grandes centros de distribuição. Então, só para se ter ideia do volume do crescimento logístico de armazenagem, nos últimos 2 anos e meio para cá, um pouco antes da pandemia, nós tivemos quase 3 milhões de metros quadrados construídos para armazenagem. Aqui no Espírito Santo? Aqui no estado do Espírito Santo. Nossa! É uma coisa absurda. Absurda. É uma coisa absurda. Hoje nós temos grandes companhias operando aqui a sua logística de armazenagem, dado o fato da excelente localização geográfica que é o estado do Espírito Santo. E aí dentro dessas empresas existem os produtos que também são importados, né? Então não necessariamente elas vieram para cá por causa da importação, mas acabam realizando suas importações por aqui. E não necessariamente vieram para cá por causa da logística, às vezes por causa da importação e acabam realizando a sua logística por aqui. Então, assim, é uma coisa sendo puxada a outra. Hoje, dentro do mercado eletrônico, você tem todas as grandes, operam aqui hoje, né? Todos os grandes marketplaces, todos eles têm operações volumosas aqui dentro do nosso estado. Né? E seja ele no mercado para consumidor final, sejam ele em grandes distribuições, importações de máquinas por aqui é muito grande, né? Importações de aeronaves aqui tem uma representatividade imensa para o país. Quase 60% das aeronaves que entram no país entram através do estado do Espírito Santo, né? Então tudo isso vai gerando informações periféricas, mas que logo, logo a gente está fazendo um trabalho também junto com o Sincades, que é o Sindicato das Empresas de Distribuição, do Comércio Atacadista, e outros, para a gente conseguir levantar esse número, qual é o tamanho da abrangência e o de números de empresas que são gerados através do comércio internacional. Até porque esse estudo é importante, porque até pela demanda que vai precisar, né? De mão de obra, de projetos, tecnologia, de tudo, né? Com o advento desse crescimento e a periferia que corre em torno do Comex, ela é imensa, as atividades e as demandas, sejam elas na área profissional, sejam elas em estruturas de investimento, elas são imensas, não tem o que se falar, né? Você tem aí demandas de ordem de trabalho de profissionais, mas lembrando que o Comex, por já estar há mais de 50 anos dentro do estado do Espírito Santo, ser uma atividade econômica que representa 55% do PIB do estado do Espírito Santo. A gente há de convir que já é uma coisa muito madura. Então, os profissionais que aqui trabalham já têm o norte. Você tem faculdades com cursos específicos em comércio exterior, em importação, exportação, em logística, seja ela internacional. Certo?
O que a gente tem a outras demandas é dessa periferia que também tem acontecido, que são a parte de logística de armazenagem, conhecimentos específicos disso aí, dado ao aumento dessa volumetria que a gente mencionou agora há pouco, e aí realmente a gente tem uma falta no mercado de profissionais que possam atender, tá? Mas, da mesma forma que o sindicato é o mais importante no segmento econômico do país, dentre dos outros sindicatos que existem, os nossos profissionais também são os mais qualificados do país, não tenha dúvida. Você falou de falta de mão de obra qualificada, sim. E nós temos aqui, evidentemente, dentro de um centro técnico. Como que a gente pode suprir isso, Elimar? Como é que o Vasco Coutinho pode suprir isso? Como é que pode ajudar? E como é que a gente pode fazer parcerias para que a gente entregue, né, esses profissionais, no mínimo, com capacitados assim, básico para vocês aproveitarem? Olha, Nelson, a gente estava conversando agora há pouco, né? E você estava me explicando um pouco do que é o Vasco Coutinho hoje, o projeto em si. E eu fiquei muito feliz. Feliz que vocês têm um braço hoje, vocês têm um pensamento econômico, uma ideia voltado à economia capixaba. E temos muito que a gente pode trabalhar muita coisa de mãos dadas aqui, certo? Mencionei que uma das periferias que a gente tem dentro do Comex é a logística, né? Se todo mundo traz sua mercadoria importada por aqui ela fica armazenada. Se ela fica armazenada por aqui ela tem que escoar. E aí a gente precisa desses profissionais aqui. E hoje a gente tem um déficit de profissionais dentro da área de logística de armazenagem. Então, um curso técnico que pudesse dar um mínimo de conhecimento dessas pessoas que estão querendo ingressar no mercado de trabalho agora, sabe, dentro do universo da armazenagem, o que é um picking, o que é um coletor de dados, o que significa um WMS, para que serve um WMS, que é o sistema que gerencia todo um armazém, entendeu? Pulmão, lote, data de validade, tudo isso é muito importante, porque hoje as empresas que atuam nesse segmento, porque você tem mercadoria aqui armazenada, existem as empresas especializadas em realizar armazenagem, elas estão tendo que praticamente elas efetuarem os treinamentos desses profissionais. A gente não tem uma coisa muito específica no mercado hoje que eles pudessem chegar com um mínimo de conhecimento para a gente. Então, assim, se o Vasco Coutinho hoje, se eu pudesse dar uma indicação a vocês de um curso que pudesse trazer imediatamente essas pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho para ser vívido, né, para ter uma atividade já imediata, eu acho que esse treinamento dentro da logística de armazenagem, acho que pode ser um caminho para se começar aí. E a gente estava, até uns 15 dias atrás, numa reunião com alguns empresários, a gente estava batendo um papo, e aí a gente começou, não, se tiver 20 eu pego, se tiver 30 eu pego. Então, é uma demanda muito grande para esses profissionais, é uma demanda até do público feminino, tá? A gente imagina armazém só público masculino e tem um público feminino mesmo. Então, até lá na companhia que eu sou diretor, a gente tem bastantes mulheres trabalhando. Porque a mulher tem um cuidado especial, às vezes, com a mercadoria. A gente tem operações de e-commerce muito grande aqui no estado, né? E, querendo ou não, a mulher tem um pouco mais de cuidado, a embalagem fica um pouco melhor quando, às vezes, é feito por uma mulher. Então, a gente tem várias mulheres trabalhando dentro da logística lá, porque não é mais aquela coisa humana de se carregar caixa, jogar para lá e para cá. Nós estamos falando de um segmento onde a tecnologia hoje... Estratégico também, né? Uma tecnologia estratégica. Ela é muito mais importante do que a força física. Essa questão de saber usar uma tecnologia, de saber entender o que o mercado precisa. O Espírito Santo ainda apresenta alguns entraves em relação à cadeia logística? O que são esses entraves? O que já evoluiu? Me dá um panorama assim de... Nelson, não tem como não falar que entraves nós somos um estado pequeno, né? Para uma representatividade tão grande como nós acabamos de falar. Se imaginar que a gente tem aí algumas situações, o nosso porto, agora recentemente a Codesa, né, foi privatizada, e nós temos agora um grupo assumindo a administração da área portuária aqui do Espírito Santo.
E a gente tem alguns entraves, sim. Hoje nós só temos um projeto efetivamente andando mesmo na área da construção portuária. Nós temos o projeto lá de Presidente Kennedy, né, que é o de Águas Profundas. Nós temos o Petrocity lá em São Mateus. Mas o único projeto que realmente está caminhando, em que a gente espera dentro de 2 anos e meio, poder estar usufruindo dele, é o projeto do Porto de Imetame. Imetame. Fica em Aracruz, ali Barra do Saí, Aracruz, né? É um porto que já está em obras. Sendo feito pela iniciativa privada, né? Totalmente iniciativa privada. Dinheiro capital da iniciativa privada, certo? Dentro de 2 anos e meio, já esperamos estar encostando os primeiros navios ali já para trazer carga, né? E aí onde a gente espera ter um fôlego. Para se ter ideia, a nossa baía, a Baía de Vitória, onde a gente tem aqui o Porto da Codesa, o Porto de Vitória e o TVV, que é o Porto de Vila Velha, do lado de Vila Velha, nós temos ali o canal. É antigo, é uma demanda antiga, o problema do calado, né? Que é o tamanho, a quantidade, a profundidade e o tamanho dos navios que a gente pode receber. Nós estamos há mais de 10 anos brigando, tentando trazer melhorias. Então, uma hora tem que fazer implosão de pedras que estavam no fundo, tem que retirar ali areia e outros entulhos ali no fundo para que o navio possa transitar. E aí, às vezes, o navio fica parado, esse projeto, fica parado por 6 meses, 1 ano, e aí acontece o assoreamento. Aí você tem que fazer todo o trabalho de novo de retirar esses resíduos do fundo. Então, há mais de 10 anos que a gente vem brigando para tentar melhorar essa profundidade do canal do Porto de Vitória e assim trazer outros navios. Só para você ter ideia, estão faltando ainda 24 manobras que precisam ser feitas. Essas manobras são testes que são feitos acompanhados pelo Ministério, pela praticagem, o Ministério dos Portos, né? A Capitania dos Portos, juntamente com o Codesa, a Quadra agora, que é quem vai fazer a administração da Codesa. Então, todas essas companhias envolvidas, todos esses órgãos controladores, precisam ser feitas 24 manobras ainda. Isso tem um custo muito alto para que seja validado e aí sim autorizado que efetivamente navios maiores possam adentrar em nosso porto. Informe Insight. Atenção, empreendedores que desejam desenvolver suas competências e aumentar sua capacidade de execução. Vem aí o seminário Sebrae, Mulheres que Fazem Acontecer. O evento será no dia 29 de setembro, das 8 da manhã à 1 da tarde. Para mais informações, acesse o site do Sebrae Espírito Santo. Informe Insight. E se tu tiver tudo desses 24, tudo tiver certo. Só que nós estamos falando que a gente vai chegar a um limite de calado, que a gente chama, que é o termo técnico, de 12,5 metros, 12,6 metros. Que é um navio grande, pequeno? É um navio de médio porte. Médio. Porque quando a gente fala lá, por exemplo, no Porto de Imetame, nós estamos falando de um calado de 17 metros de profundidade. Então, os grandes navios não podem entrar no nosso porto, nem por questões de calado, nem por questões de movimentação, porque ele precisa fazer aquela movimentação, aquela manobra ali, né, que a gente acha até muito bonito para quem já viu ali, estando ali na beira-mar, um navio manobrando ali, é uma coisa linda, né? Mas navios maiores não podem ali manobrar hoje, certo? E aí a gente está falando na possibilidade, com os outros portos saindo, esse mais preemente, que é o Porto de Imetame, a gente ter essa oportunidade de receber grandes embarcações. Quando a gente fala de grandes embarcações, nós estamos falando de redução de custos, novas rotas, porque as grandes embarcações hoje descem aonde? Rio, Santos, Santa Catarina.
E aí vem, né, de cabotagem para cá, em navios menores para cá, essas cargas. A gente podendo escalar, fazer uma rota direta, onde isso vai direto para cá, a gente vai ganhar em custo, nós vamos ganhar agilidade e com certeza a gente ganha o crescimento, mais uma vez, do Comex. E a importância disso para o Estado do Espírito Santo. Agora, Elimar, com esses 55% de PIB, evidentemente, o setor público, o poder público precisa investir, né? Quais são os projetos hoje, tanto no governo federal como governo estadual, para otimizar isso tudo que você está falando aí? Olha, Nelson, o Estado do Espírito Santo, todos os seus administradores, né, do executivo, sejam eles o legislativo, eles sempre deram muito ouvido e dão muita força ao Comex, tá? O comércio internacional aqui. Não tem como virar as costas, não tem como não andar lado a lado para uma representatividade econômica tão grande dessa dentro do Estado. Então, assim, a gente sempre teve o apoio do governo nessas questões, certo? A gente está sempre batalhando. Só que quando a gente está falando de alguns pontos desse, como que a gente falou do canal, do Porto de Vitória, aí nós estamos falando de investimentos, nós estamos falando da administração pública, não que ela seja uma má administração, mas o lapso temporal dela é muito diferente de uma administração privada, né? As regras, as condições que precisam ter para ser uma entidade pública fazer uma determinada atividade é bem diferente de uma administração privada, né? Hoje a gente tem aí a BR do Mar, que é um projeto do governo federal em facilitar a cabotagem dentro do país. Isso foi importante, isso vai ser para a gente, é importante e para a gente vai ser de grande valia. A gente poder ter essa cabotagem, que é o transporte interno dentro do país, sendo feito de forma eficaz. Hoje nós temos 2, 3 empresas, no máximo 4, que realizam esse tipo de serviço, e com a BR do Mar, que assim é chamado o projeto, vamos abrir o mercado, outras empresas vão poder entrar. A gente sabe que quanto maior o número de participantes, né, a concorrência fica mais justa, os preços ficam mais justos, custos, e isso vai ser muito importante para o país. A gente sabe que nós temos cargas que vêm do sul para cá, ou daqui vão para o sul, com a necessidade de estar jogando todas essas cargas numa rodovia. Olha o custo de manutenção que é uma rodovia. Então, assim, é um passo muito importante que está sendo dado pelo governo. A gente espera que esse projeto finalize mesmo e comece a ter voz, para que isso vai ser de muita valia mesmo para o Estado e também para o país de uma forma geral. Qual foi o efeito da pandemia em termos gerais no comércio exterior? Olha, não tem como a gente negar que a pandemia trouxe e fez um estrago, né? Dentro do Comex a gente sentiu, Nelson, o peso maior foi nos custos, certo? Porque assim, parar de comprar, parar de consumir, isso foi no mundo inteiro. Então era uma condição do mundo naquele momento, né? Da economia mundial. Só que os custos de frete, eles, por conta de países fechados como China, não tem o que se falar dentro do comércio internacional, a importância dela dentro da economia mundial nesse segmento. Então você imagina os portos fechados lá, a gente começou a ter um problema de aumento de custo. Só para você ter ideia, um pouco antes da pandemia, o frete custava ali entre 3, nem falar do baratinho não, vou falar do custo médio, tá? 3, 4, 5 mil dólares. Ok? Nós chegamos à pandemia a 17, 18 mil dólares. Nós estamos falando de um incremento de 5 vezes mais, 4 vezes mais o custo, né? Hoje, atualmente, esse mesmo frete está na faixa aí de 11 mil dólares, 10 mil dólares. Ainda muito alto. Depois, após o Covid, com o pós-Covid, a gente teve a infelicidade dessa guerra, né, na Ucrânia, Rússia ali. Mais uma vez, mais uma dificuldade da parte do frete internacional. Então, aquilo que a gente achou que pudesse ter saído lá dos seus 18 mil dólares, 17 mil dólares, e nós vimos para o nosso antigo patamar, que viesse para 7, viesse para 8, a gente ainda está nos 11 mil dólares, dada essa dificuldade. Porque questões de logística mesmo, os containers estavam em outros países, a gente tem a questão da demanda hoje, que é imensa, porque muitas fábricas no mundo inteiro pararam de produzir, né, durante o Covid. A gente teve a falta de insumos no mundo inteiro,
não é? Não foi só no nosso país. E aí, quando você solta a economia galopante, você precisa de atender a todas as pontas. E a gente sabe que uma carga da China para cá leva em média aí 30 dias, da Europa para cá são 20 dias, então não são coisas rápidas que você consegue atender, né? Então, o custo do frete, os custos eles foram muito pesados e ainda tão pesando dentro do comércio internacional, e a gente espera que em breve volte aos patamares antes. Você acha que em 2023, por exemplo, a perspectiva pode melhorar? Pode melhorar? Olha, Nelson, nós estamos falando de economia, né? Existe a lei da oferta e da procura. Então, assim, enquanto o consumo estiver alto no mundo inteiro, né, e que essas condições logísticas ainda não estejam equilibradas, a gente vai permanecer com o preço do frete ainda alto. Mas os negócios internacionais eles estão aumentando gradativamente pós-Covid, assim, vamos dizer assim. Aumentando no sentido de tá chegando naquilo que era ou aumentando? Olha, nós estamos chegando naquilo que era e em alguns segmentos já aumentando já. Isso vai muito da demanda que você possa ter de ofertar aquele seu produto. Existe ainda falta de matéria-prima no mundo todo ainda. Existe essa dificuldade logística de transferir essas as matérias-primas que faltam no mundo todo. E essa dificuldade, a gente tem lá o famoso conceito, né, de oferta e demanda, correto? Enquanto não houver uma demanda, uma oferta muito grande e só houver a demanda, a gente tem ainda um custo elevado dessas mercadorias. Quando você fala em falta de matéria-prima, você está falando dos produtos ou em termos relacionados ao comércio exterior mesmo? Porque o que acontece? Você pega aqui no Brasil, recente agora, a gente estava falando de um cliente que ele tem um chip num dos seus componentes eletrônicos. Estava em falta no mundo todo. Nós estamos falando de 2 meses atrás. Entendi. Esse chip. Entendi. Esse chip vai numa composição de computadores. E aí? Então você tem falta de computadores e notebooks no mercado por conta de um chip que não estava disponível no mercado. Isso de uma grande marca multinacional. Então, isso vai impactando. Então, você tem um impacto ali da venda de notebooks. Então, isso ainda está se ajustando. Mas a gente acredita que 2023, não tenha dúvida, a gente vai ultrapassar aquilo que nós já estávamos antes praticando do Covid. Como eu te falei, os segmentos que estão conseguindo ofertar os produtos já estão nos mesmos patamares ou até já ultrapassaram. Os segmentos que ainda têm uma dependência de algum tipo de insumo ou alguma particularidade ainda estão em fase de desenvolvimento. Se você fosse montar uma empresa hoje de comércio exterior, exportação, importação, ou fosse indicar alguém para criar essa empresa, montar essa empresa, o que é que você falaria para ele? Olha, vai nesse caminho aqui que dá certo. Exporta isso que vai dar certo. Porque ele tá entendeu? Assim, um contexto... Oportunidade, falando de oportunidade. Dizer o caminho, né? Eu ia lá fazer, né? Sim. Eu ia aproveitar para poder fazer, né? Mas existe aptidão. Então, assim, para quem quer entrar nesse segmento, a gente tem que primeiro ter aptidão, primeiro ter a certeza do que quer, conhecer os seus gargalos, conhecer as suas dificuldades, né? Não é um mercado simples, você tem diversos competidores, os players do mercado são fortes, são ávidos, e isso precisa ter muito cuidado. Mas, por exemplo, a gente tem um mercado de exportação, existe um programa da PayEx, que é o treinamento para as empresas que querem iniciar as exportações de seus produtos, é muito importante. Então, a gente às vezes tem alguns segmentos, nós temos segmentos que não conhecem desses programas que o governo oferece, de treinamento, de conhecimento, como que é o passo a passo, para você que vai começar um projeto desse, e você fica às vezes meio perdido. Então, assim, quem tem interesse, procura os programas do governo, vai ensinar como é que se faz, o passo a passo, quais são os riscos, vão te ajudar bastante para que você possa desenvolver. Você falou do PayEx.
Como é que a pessoa hoje pode estar estudando sobre isso, pesquisando sobre isso? Tem algum site? Tem um site, o site é pix.es.gov.br, tá? Esse é o programa de qualificação e incentivo às exportações que foi desenvolvidas pela Agência Brasileira, né, de Promoção, Exportação e Investimento, junto com as SEDES e a FAPES. Então entra lá nesse site, você vai ter algumas informações, tá? E eles vão poder te ajudar a você começar a ter uma ideia de o que é necessário para se fazer a exportação de seus produtos, né? Você falou sobre aptidão, né? Isso. Que perfil de profissionais hoje que você acha adequado e, evidentemente, esse mercado está precisando? Assim, formação em quê? Ou ele tem que fala inglês, ele, entendeu? Assim, comércio exterior, isso. Ok. Que perfil de profissionais hoje que o mercado de comércio exterior está necessitando? Em termos gerais, assim, o que você pode falar, fazer um resumo? O profissional, como eu falei, dado a estabilidade, né, e a confiança que existe no segmento da economia e a importância dele para o Estado do Espírito Santo, a formação desses profissionais hoje a gente tem, como já falado anteriormente, a gente tem os melhores profissionais do Brasil, todos eles estão aqui. Você ter uma faculdade, seja ela de administração, você ter uma faculdade específica, que nós temos hoje algumas faculdades que entregam um curso de comércio exterior, o domínio de uma outra língua, o inglês, se possível uma outra língua, isso vai facilitar a entrada desses profissionais no mercado de comércio exterior. Entendo. Tá? Agora, com relação à aptidão, lógico que, como toda profissão, tá gostando daquilo que se faz, né? Isso. Então isso. você, para quem quiser conhecer um pouco do que é importação, do que é exportação, vocês vão achar bastante material. Hoje a internet é o grande caminho, vocês vão achar bastante material para essas pessoas conhecerem o que é a economia, o que é esse segmento da economia, certo? E uma vez você se identificando com esse setor da economia, com essa atividade, a ramificação é imensa. Você pode trabalhar com exportações, você pode trabalhar com importação. Existem outras atividades como do despacho aduaneiro, certo? Existem até profissões que são dentro do segmento de funcionalismo público. Então, você tem auditores da Receita Federal que tomam conta das importações, você tem auditores da Receita Estadual. Então, ou seja, o caminho é muito amplo. E quando você fala sobre essa questão da periferia, você evidentemente, existem muitas oportunidades ali, né? Existem. Para um técnico logístico, por exemplo, que está se formando hoje no Vasco Coutinho. Perfeito. Por exemplo. Aquilo que a gente falou já anteriormente aqui. Oportunidades de emprego hoje dentro do Estado do Espírito Santo, eu chego quase que a dizer para você que elas são quase que necessárias e imediatas. É imediato hoje a necessidade de termos profissionais nessa área. Dentro da periferia, vamos citar mais uma vez a questão de logística, de conhecer, de entender. O Estado hoje é um dos grandes hubs de distribuição, dado a sua belíssima localização geográfica, e necessariamente a gente precisa de profissionais para isso. Então, se o Vasco Coutinho quiser agregar, ter um curso técnico hoje que tenha uma imediata inserção desses alunos no mercado de trabalho, eu não tenho dúvida, se vocês fizerem algo voltado para a logística de armazenagem, não vai falhar. Interessante. Não vai falhar. Né? Como eu disse, há pouco tempo, há 15 dias atrás, um grupo de amigos empresários do mesmo segmento conversando, todo mundo falava, se tiver 30 eu pego, 40 eu pego. Os números eram assim. Entendi. Entendeu? Entendi. Então nós estamos falando assim, uma demanda imensa, porque hoje os treinamentos estão tendo que ser feitos dentro das empresas. Que a gente pode também agregar sobre isso, né? O Vasco Coutinho pode agregar sobre isso. Pode agregar. Então você vê, olha como a gente estava falando de comércio exterior, nós estávamos falando de Comex, e uma atividade que vem junto, vem na periferia da atividade de comércio internacional, que é a armazenagem, né? Ou seja, tem uma necessidade tão grande de profissionais hoje no mercado. Erimar,
Eu vou até fazer uma coisa aqui, já de prontimão aqui, que é te convidar para uma outra oportunidade, porque o seu conhecimento e aquilo que a gente precisa ouvir é muito mais do que 30 minutos. Eu quero te agradecer, muito obrigado, foi uma honra. O SET Vasco Coutinho está à disposição do Sindex para a gente fazer parceria, para a gente fazer alguns projetos. E com certeza absoluta, eu já estou falando aqui para os ouvintes, e te aguardo num breve momento aí para a gente conversar mais sobre isso. Muito obrigado. Ô Nelson, eu que agradeço a oportunidade. Realmente a gente não falamos um terço que poderia ser falado aqui, principalmente dentro da visão do Vasco Coutinho, que são as oportunidades de mercado. Se a gente for falar de oportunidades de mercado, do potencial que isso tem, a gente tem uma ampla condição de estar falando sobre esses temas. Estou à disposição de vocês, o Sindex está à disposição de vocês para a gente estar falando mais isso daí. A gente pode trazer outros números, mais informações. Nos colocamos à disposição. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade e, em nome do nosso presidente, Sidemar Acosta, queremos agradecer mais uma vez essa iniciativa de vocês e nos colocando sempre à sua disposição. Obrigado. Esse foi mais um Podcast Inside, Negócios e Oportunidades. Esse episódio foi produzido pelos alunos de Rádio e TV do CET Vasco Coutinho. Na direção, professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso. Alunos: Gabriel Viana, Gabriel Patrocínio, Haru Esperandil, Joyce Oliveira, Caio França, Sara Silva e Yara Guidini.